hora de uma entrevista importante na CNN. A gente conversa com o economista e ex-ministro da Fazenda no governo Sarney, Maílson da Nóbrega. Maílson, muito boa noite. O senhor me ouve bem? Estou te ouvindo bem, Caso. E você está me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Participam comigo dessa entrevista também o Cássio Izeme. Daqui a pouco o Gustavo Uribe entra para essa conversa. Maílson, eu queria conversar essa entrevista com você, falando um pouco sobre o orçamento, né? Sobre esse orçamento aí. Você acredita que essa previsão de 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral, isso prejudica as contas públicas? Claro que prejudica, né? Nós estamos gastando uma quantia equivalente a 2,5 vezes o que vamos despender com o censo demográfico, que é relevante para a economia brasileira, não é? Isso é mais do que tem dinheiro para tecnologia, por exemplo, não é? Então, realmente não dá para entender ou não dá para aceitar que uma quantidade tão expressiva de recursos seja usada para financiar campanhas de partidos políticos, que, como se sabe, são entidades privadas. E pior do que isso, não sei como ficou no orçamento, mas circulava a ideia de que o governo gostaria de aumentar isso para 5,7 bilhões de reais. Uribe. Tudo bem? Boa noite, ministro. Ministro, eu gostaria de falar de inflação. É um problema que atinge todo o país e no exterior. Recentemente, o ministro Paulo Guedes da Economia disse que os bancos centrais do mundo foram um pouco lentos para tentar controlar a inflação. O senhor acha que houve uma lentidão real destes bancos centrais do mundo inteiro em relação ao aumento de preços? De certa forma, houve, Uribe, porque, sobretudo liderados pelo Banco Central Americano, o Fed, se dizia que a inflação alta que acometia várias economias ricas era temporária. E levaram vários meses dizendo isso. Só recentemente, no último trimestre de 2021, é que começaram a perceber que essa inflação tinha muito mais de permanência do que de temporariedade. Ministro, aqui é o Cássio Izeme de Brasília. Até eu vou insistir um pouco nessa pergunta do Uribe, porque teremos aí pela frente uma semana bastante importante lá nos Estados Unidos, com aí decisões das políticas monetárias, também a divulgação do PIB do quarto trimestre americano. Gostaria de saber qual seria a influência dessas decisões, principalmente da política monetária, que pode ter aqui, principalmente no Banco Central brasileiro. Olha, Cássio, quando os países ricos, particularmente os Estados Unidos, aumentam a sua taxa básica de juros, isso tem consequências normais ou normalmente para os países emergentes. Isso porque a taxa de juros mais alta nos Estados Unidos e outros países ricos atrai capitais para ativos mais seguros. Isso acaba produzindo fuga de capitais para os países emergentes e significa depreciação cambial, pressão inflacionária, menor potencial de crescimento da economia, porque nesse caso o Banco Central local reage para evitar que o aumento da inflação provocada pela depreciação cambial se transmita de forma permanente ao sistema de preços. Ministro, eu queria tocar num assunto com o senhor sobre a PEC dos combustíveis, né? A gente está vendo ali que o senhor acredita que essa proposta que o presidente tem falado aí de zerar, né, as alíquotas do PIS, COFINS e CID também é uma maneira adequada, de fato, para diminuir o preço dos combustíveis em todo o país, de uma forma geral? Olha, Kezo, essa PEC é um rosário gigantesco de equívocos, né? Em primeiro lugar, o governo está propondo uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, porque a lei de responsabilidade fiscal estabelece que quando o Estado ou o governo reduz a tributação sobre um determinado produto, ele precisa compensar com aumento de outros tributos ou redução de despesas. Qual é o objetivo da PEC? Suplantar uma lei complementar e driblar essa obrigação que é muito saudável, né? Em segundo lugar, tem um equívoco de natureza econômica, porque afeta o sistema de preços e sua finalidade. Para que serve o sistema de preços? Para que os consumidores tomem decisões. Então, quando o preço de um produto aumenta, a tendência dos consumidores é reduzir as suas compras. Isso termina contribuindo para evitar o aumento desse preço ou até a sua redução. Ora, o que nós estamos sugerindo é diminuir o preço do petróleo, ou manter o preço do petróleo para preservar o consumo de combustíveis, quando se deveria fazer exatamente o contrário. Pior do que isso, nós estamos beneficiando os proprietários
de automóveis, que são a classe média e os ricos, em detrimento dos menos favorecidos pelo sistema econômico, né? Tem outros erros, eu ficaria aqui falando horas sobre os erros dessa PEC. O outro é estabelecer uma autorização para que os estados reduzam o seu ICMS. Ora, isso é constranger os governadores para fazer com que eles fiquem em má posição perante os seus... a sua população por não aderir à medida populista do governo federal. Além disso, a medida, além de não obedecer certos princípios saudáveis da economia, ela tem um objetivo nitidamente eleitoreiro e pode prejudicar os estados, porque a PEC abrange também os preços da energia, como a gente sabe, e os preços de derivados de petróleo e da energia representam de 20% a 25% e até 30% da arrecadação dos estados. O cálculo é que se todos os estados aderirem, isso vai ser uma perda de arrecadação da ordem de 200 bilhões de reais. E no governo federal, a eliminação da tributação de PIS e COFINS vai representar 50 bilhões de reais de perdas. Ora, isso é uma irresponsabilidade. No momento que o Brasil tem uma crise fiscal, reduzir a tributação para atender o objetivo político do presidente, isso é inaceitável. Uribe. Ministro, o senhor estava falando então de populismo fiscal. O governo agora tem essa PEC dos combustíveis, manteve um valor de 1,7 bilhão para reestruturação de carreiras, não vai dar agora, mas manteve no orçamento para os policiais rodoviários e policiais também federais, e teve também a questão do fundo eleitoral. O que eu gostaria de perguntar para o senhor acha que o governo federal está incorrendo em um populismo fiscal neste momento? Não tenho dúvida nenhuma, né? É populismo fiscal dos piores, né? Inclusive, o presidente Bolsonaro, que é um crítico tão forte da presidente Dilma, o que ele quer é fazer exatamente o que ela fazia. A Dilma controlou os preços dos combustíveis, impôs uma perda de 50 bilhões de reais à Petrobras, só que é a mesma coisa que o Bolsonaro quer fazer, só que agora quem vai pagar o pato, quem vai pagar o preço é a arrecadação federal e a piora da situação fiscal. Realmente é uma coisa inacreditável o que está acontecendo com esta PEC. E, ministro, inclusive no orçamento deste ano está essa previsão, então, que o Uribe acabou citando, de 1,7 bilhão de reais para o reajuste das categorias, provavelmente da segurança pública federal. Gostaria de saber do senhor como o governo pode resolver essa encrenca, esse problema, porque foi uma promessa do presidente Jair Bolsonaro, agora ele acabou suspendendo, mas pode ceder, fazer esse reajuste no futuro, e como também agradar as outras categorias, mais de 50 categorias que estão também reivindicando há anos esse reajuste. Olha, o presidente Bolsonaro cometeu um erro primário e pior, foi apoiado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Vários anos sem aumento de salários nominais dos funcionários públicos, que se justificava pela situação de penúria do país e pelos gastos com a pandemia, numa situação como essa, não pode conceder aumento a apenas uma categoria. É de uma ingenuidade inacreditável imaginar que as demais categorias iriam ficar caladas, quietinhas, né? Elas têm plena legitimidade de reivindicar o mesmo tratamento. Eu só vejo uma saída para isso, já que o orçamento não comporta o aumento de salário para todas as categorias. O presidente tem que responsavelmente desistir dessa promessa que fez às polícias do governo federal de aumentar seus salários. É a coisa mais sensata a fazer, espero que ele faça. Nós conversamos com Maílson da Nóbrega, economista, ex-ministro da Fazenda. Ministro, muitíssimo obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo nessa noite de domingo aqui conosco. O prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Até a próxima. A gente agradece, ministro. Obrigado. Até a próxima.